Bom dia, pessoal. E aí, tudo bom? Bom, hoje nós iniciaremos a nossa aula aí para falar aí a respeito dos corpos celestes no espaço, né? Da nossa Terra, a sua forma e os seus movimentos aí, certo? Bom, durante muito tempo, o ser humano ele utilizou aí de meios para representar e demarcar o local que ele habitava, né? Então, no começo, era apenas simples desenhos primitivos e muitas vezes baseados na noção que as pessoas tinham do ambiente em que elas viviam. Então, como elas não tinham informação, elas faziam isso por si só, né? Bom, e esses desenhos, pessoal, eles serviam de meios de demarcação de distâncias, localização e a comunicação entre os povos, né? Funcionava aí uma espécie de mapa para eles entenderem mais ou menos as coisas. Foi dessa forma que aí surgiu uma ciência chamada cartografia, né? Que é a responsável aí por fazer a descrição da superfície terrestre. Bom, estou falando tudo isso a respeito aí da forma como o homem representava os locais em que eles estavam, né? Através dessa ciência, cartografia, para a gente falar um pouco do histórico da forma da Terra, né? Por quê? A Terra, ela foi muito tempo discutida pelos povos antigos e atualmente também ela acabou sofrendo aí alguns empates, né? Como o questionamento da real forma dela, né? Se ela é redonda, se ela é plana e tudo mais. Então hoje a gente vai frisar bem isso, né? E identificar aí a melhor forma estrutural da Terra registrada e comprovada, certo? Bom, vou fazer aí para vocês um histórico da forma de como era a Terra. Então, na Mesopotâmia, aí nessa região que eu destaquei para vocês no textinho, os povos eles faziam as descrições de como seria a Terra. Eles eram povos bastante curiosos, né? Quem eram esses povos? Eram os sumérios, né? Os babilônios, os assírios, né? Esses povos aí do qual vocês estudarão na aula de história quando vocês falarem da Mesopotâmia, que é essa região aí, certo? Bom, entre esses povos, né, circulavam aí para eles elementos muito místicos, do qual eles queriam acreditar e que eles queriam entender um pouco melhor o funcionamento da Terra, né? Então, nesse princípio místico, eles tinham a Terra como um disco plano. Então, eles acreditavam que a Terra seria plana, né? Tanto que em algumas descobertas paleontológicas e arqueológicas, eles acabaram descobrindo aí alguns mapas, né? Mapa mundi feitos de barro, né? Do qual eles destacavam a Terra aí, rodeada, né, por mares, né? Só que tudo isso de forma plana, né? Então, isso reforçava a ideia de que esses povos acreditavam aí no terraplanismo. Sem dúvida, pessoal, uma cultura que se destacou aí na cartografia foi a civilização grega, certo? Porque os gregos eles já se preocupavam com a verdadeira forma da Terra. Eles foram aí, no entanto, os primeiros povos que chegaram à conclusão aí a admitir que a Terra poderia possuir um formato esférico, né? Uma que eles acreditavam que para a geometria deles, a esfera representava a forma da perfeição. Então, como a Terra tinha todas essas características perfeitas de seres vivos, né, recursos naturais, eles acreditavam então que a Terra poderia assumir essa forma esférica, né, justamente por ela apresentar essas características tão perfeitas. Tanto que eles, a princípio, deram nome à Terra, né? A chamavam de Gaia, né? Que é um nome aí de uma deusa, né? Do qual dava origem a todos os elementos de vida que a Terra possuía, né? Eles acreditavam, então duas características aí
para os gregos admitirem que a Terra ela era esférica, né? Uma por conta das evidências que eles já faziam com relação e questionamentos do dia e noite, né? Eles se preocupavam com relação a isso, como isso ocorria, né? Então, eles tinham aí também a questão da esfera serem uma forma geométrica perfeita e fazerem essa comparação com a deusa Gaia, que para eles também era uma divindade perfeita, tendo em vista que ela era responsável por dar origem a todos os seres vivos, né? Bom, hoje a gente sabe que o ser humano aí há centenas de anos ele tem conhecimento de que a Terra ela é, entre aspas, redonda, né? Mas, no entanto, algumas pessoas ainda possuem dúvidas sobre essa questão, né? Apesar de haver aí numerosos fatos científicos que comprovam a esfericidade do planeta. Então, aí, eu destaquei para vocês 5 evidências que faz com que a nossa Terra ela seja considerada, sim, esférica, arredondada, né? Então, por exemplo, quando a gente vê um barco se afastando no horizonte, né, o que vai acontecendo? Não é que ele vai diminuindo de tamanho, mas é porque ele vai ganhando aí a questão do horizonte, né? Quando a gente observa um céu estrelado, a gente consegue perceber também uma forma elíptica do céu, né? O eclipse é um fenômeno que se consolida pelo formato esférico da Terra, né? Uma vez que o eclipse ele não compreende somente todo o planeta, né? Ele pega partes do planeta, né? Quando a gente sobe uma montanha, né? Subindo uma montanha, a vista que se tem lá de cima é uma vista de um diâmetro da Terra, né? De forma circular. Quando a gente olha a Terra da janela de um avião, a gente também percebe aí esse formato mais esférico, entre outras aí evidências que comprovem a esfericidade da Terra, né? Mas tudo isso que eu estou falando para vocês são evidências, né? Qual é a real forma da Terra, né? Então a gente já tem que colocar na nossa mente aí, esquecer essa questão de terraplanismo, né? Isso aí já ficou bem para trás lá com os povos antigos que habitavam aí a Mesopotâmia, né? E a gente sabe então que a Terra ela é sim redonda. Só que ela não é redonda, perfeita como uma bola, né? Ela é formada aí por depressões, né? Por planaltos, né? Que são as montanhas. E isso faz com que ela tenha um formato aí redondo, né? Circular, mas de forma irregular, né? Então esse formato aí esférico dela e elipsoide, né? Que não é aí um círculo com um diâmetro perfeito, faz com que ela ganhe um novo nome. Então, na verdade, pessoal, a Terra ela tem o formato geoide, né? Vamos ver se foca aí. Ela tem o formato geoide, né? O que significa isso? Significa que ela tem uma mistura esférica, né? Então, ela tem uma característica circular, ela tem uma característica elipsoide, quer dizer que aí são do formato elíptico, do qual o seu diâmetro pode variar, e que essa junção, através das estruturas irregulares que a Terra possui entre as suas depressões e planaltos, faz com que ela tenha aí a característica geoide. Então, Terra, ela tem o formato geoide. Se eu fizer uma perguntinha para vocês aí numa provinha, numa tarefa, qual é o formato real da Terra, vocês podem responder que ela possui o formato geoide, tá certo? Bom, pessoal,